Agora, bom dia a todos, né? A gente está dando início ao SIG de 2021, essa primeira webconferência. Esse ano a gente tem a colaboração, né, de docentes, já tinha antes, mas agora de maneira mais formal, da Daiane Galato, que é docente da Universidade de Brasília, da Patrícia Mastroianni, da Daniela Mello, do Márcio Galvão, que vão colaborar, e a gente vai ter uma outra adicional, né, uma outra pessoa que vai debater, que conhece o tema e que também vai contribuir para a discussão do nosso tema. Então, também dando os avisos, né, que vocês podem fazer a inscrição pelo CIEX, para ter ao final do ano a certificação, né, como um curso de extensão. Então, essa gravação fica disponível de forma que vocês podem assistir assíncrona no canal do SIG de Cuidados Farmacêuticos do YouTube, tá? Então, hoje a gente tem duas convidadas bem especiais, né? Duas amigas de longa data. Quando eu fui olhar o currículo é melhor a gente dizer, a gente nem brincou, né? Vamos dizer que a gente é amiga, né? E conhecidas, enfim, trabalhou juntas. Mas a Aline, né, a nossa convidada, a Aline Silveira Silva, que mora no Canadá, hoje acordou bem cedinho para poder estar aqui com a gente. Ela é doutora em Ciências e Tecnologias de Saúde pela Universidade de Brasília, mestre em Saúde Pública e Farmacêutica, foi estudante e visitante internacional e assistente de pesquisa na University of British Columbia, Vancouver, é servidora pública do Ministério da Saúde do Brasil, onde trabalhou com avaliação de tecnologias de saúde desde 2009 e foi responsável pelas atividades de participação social na Conitec entre 2014 e 2020. Atualmente ela é pesquisadora da UNB, membro do comitê diretor e líder do projeto no grupo de desenvolvimento de cidadãos e pacientes da Associação Internacional de ATS e paciente parceira no Patient Voices Network do Canadá. Então, vocês veem pelo esse breve resumo do currículo dela, né, o quanto de experiência e o quanto de liderança e de atuação que ela tem, né, nessa temática que ela vai apresentar para a gente. E a nossa convidada também é a Daiane Galato, que é professora adjunta da UNB, atua no curso de farmácia, no programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde, da Faculdade de Ceilândia, e na residência multiprofissional do Hospital Universitário de Brasília. Coordena o grupo de pesquisa em acesso a medicamentos e uso responsável. Atuou na Universidade do Sul de Santa Catarina, no curso de farmácia, no programa de pós-graduação em saúde, foi coordenadora de pesquisa em atenção farmacêutica e estudos de utilização de medicamentos, onde a gente atuou junto também, né? Daí é membro internacional da Sociedade de Farmacoepidemiologia, da Associação Brasileira de Educação Farmacêutica e da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, né? Tem uma atuação tanto na diretoria da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, quanto no grupo de trabalho de farmácia clínica do Conselho Regional de Farmácia, no Distrito Federal, tá? Então, eu queria agradecer imensamente essas duas lindonas e queridonas, né, que se dispuseram a estar aqui nesse momento e compartilhar um pouquinho conosco esse tema tão importante, tá? O combinado com a Aline é que ela tem 1 hora, mais ou menos, de 50 minutos a 1 hora de apresentação, e depois a gente vai abrir para um diálogo, uma conversa, um bate-papo. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui nesse chat as perguntas e que eu e a Dai vamos estar acompanhando, né, ao longo da apresentação da Aline, né? Então, com a palavra, eu passo a palavra para vocês e vou acompanhar um pouquinho mais distante aqui o chat. Muito, muito obrigada, né, por esse aceite. A gente está bem curioso para ouvir e conhecer um pouquinho mais desse projeto, né, que já admiro sem conhecer tanto. Obrigada, Aline. Eu só queria fazer mais uma apresentação da Aline, dizer que ela foi minha doutoranda, né? Ela fez o doutorado comigo e eu aprendi demais com a Aline, admiro demais a Aline, e quando eu vi a oportunidade da gente fazer a abertura do SIG, eu chamei ela porque eu acho que
é um assunto que a gente tem que começar a debater entre os farmacêuticos, que é de fato passar a ouvir os pacientes. Então, por isso que eu estou muito feliz, Aline, com o seu aceite e vamos ouvi-la, né? Obrigada. Eu queria começar desejando um bom dia a todos, né, e agradecendo a doutora Daiane, a Karine pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que é muito emblemático a gente começar um evento falando sobre isso, né? Falando, focando no paciente, já que o paciente, ele é o beneficiário final, ele é o objetivo, né? O objetivo de tudo que a gente faz, o que a gente estuda, tudo a gente sempre pensou, a gente pensa no paciente, tudo ao longo dos anos de farmácia, de curso de farmácia, de mestrado, toda a nossa capacitação é para essa pessoa, né? É para esse ator que é tão importante nas nossas vidas. E que muitas vezes, né, a gente não escuta tanto, porque a gente acaba pensando que, como a gente estudou tanto tempo, a gente sabe o que é melhor para ele. Mas a gente precisa realmente ouvir o que essas pessoas têm a dizer, as necessidades delas, e passar um pouco mais da autonomia e pensar em aspectos éticos, sociais, que esses aspectos também são importantes quando a gente pensa em tomar a decisão. E a Daiane e a Karine me chamaram para falar sobre esse projeto, né? Um projeto novo, um projeto pessoal, que chama Com a Palavra o Paciente, e ele é resultado de uma longa história. Eu vou contar um pouquinho essa história aqui para vocês nessa apresentação. Primeiro, eu gostaria de me apresentar, né? Deixa eu ver por que o slide não está aparecendo. Aqui. Fazer essa declaração de interesses, né? Como já foi apresentada, sou servidora do Ministério da Saúde desde 2015. Anteriormente, eu trabalhei como consultora da OPAS, lá no Ministério, desde 2009. E trabalhei durante todos esses anos na área de tecnologia, de avaliação de tecnologias em saúde. Fiz o meu doutorado, fiz a minha graduação, meu doutorado na UNB. Hoje em dia sou pesquisadora, continuo elaborando estudos em contato com esse grupo, o Grupo AMUR, que é o Grupo de Uso Racional de Medicamentos, do qual a doutora Daiane é líder. E também atuo como membro no comitê diretor do Grupo de Envolvimento de Pacientes e Cidadãos, no HTAI, que é essa Sociedade Internacional de ATS, e também sou líder de um projeto que tem buscado explorar mais o impacto do envolvimento do paciente na ATS, na tomada de decisão. E eu também sou paciente oncológica desde 2013, assim que eu terminei o meu mestrado, no qual eu já defendia o envolvimento do público do paciente na avaliação de tecnologias em saúde. Assim que eu terminei o mestrado, eu defendi em fevereiro, e 2 meses depois eu fui diagnosticada com câncer de mama. Isso foi lá em 2013, então eu convivo aí com tratamento câncer de mama há 8 anos, e no final de 2019 eu fui diagnosticada com câncer de mama metastático. Foi detectada uma metástase óssea, então aproximadamente 30% das mulheres que têm câncer de mama são premiadas, né, com metástase, que é o que a gente chama de câncer avançado, e é um câncer que hoje em dia ele é considerado incurável. Então, acabei trazendo esse tema de pesquisa muito forte para minha vida. Então, hoje eu tenho isso como uma causa, né? Então, eu também digo que eu atuo como no advocacy pelo envolvimento do paciente, independentemente. Então, tenho atuado com algumas capacitações de grupos de pacientes, estou sempre junto, muito próxima dos grupos de pacientes. E é isso, então, toda essa formação profissional se junta, se mistura muito com um processo pessoal, né? E eu gosto sempre de começar essas apresentações com essa frase de Paulo Freire, na qual ele diz que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, quando a gente fala sobre o empoderamento do paciente, envolvimento do paciente, é muito importante a gente começar refletindo sobre isso, né? As diferenças, os diferentes tipos de conhecimento, os diferentes tipos de saber.
É importante compreender e considerar essa existência de diferentes tipos de saberes. E a gente também pensa, quando reflete sobre isso, a gente fala de uma ruptura de um paradigma positivista quantitativo, né? Então, a gente fala muito sobre as evidências, sobre é, avaliação econômica. Então, quando a gente pensa em que a gente precisa trazer o paciente para nossas tomadas de decisão em saúde, a gente está rompendo um paradigma positivista quantitativo e construindo um novo senso comum, no qual todos os sujeitos são docentes de diferentes saberes. E também a gente fala de construção compartilhada do conhecimento, que é quando você valoriza os conhecimentos adquiridos na experiência, produzindo capacidade de intervir na realidade para transformá-la. Então, eu conto um pouco dessa minha história, porque tem tudo a ver, né? A gente, aos poucos, vai construindo conhecimento e, levando em consideração todos os diferentes atores, né? Os profissionais, os médicos, os enfermeiros e, principalmente, os conhecimentos do paciente, que é um conhecimento único, um conhecimento tácito, prático. Então, esse projeto, né, como eu falei, que é um projeto que eu comecei em janeiro, tá em várias plataformas, no Instagram, né, o objetivo é dar a palavra ao paciente. Então, o meu objetivo é ouvir esses pacientes, o que eles têm para falar, e compartilhar isso com outros pacientes que se identificam, né, com essas doenças que são apresentadas, e também trazer esses profissionais para ouvir um pouco mais esse paciente, né? Então, muitas vezes no serviço a gente não tem tanto tempo. Então, e quando a gente vê os eventos, né, no Brasil principalmente, você vê os eventos, conferências, eventos científicos, a gente está sempre ouvindo os médicos, os profissionais, os pesquisadores, e poucos eventos eles dão espaço para ouvir o paciente. Então, é um projeto para dar protagonismo para esses pacientes. Então, aqui eu trago esses primeiros 3 entrevistados, são entrevistas mensais. A primeira entrevistada foi a Paula, e eu fiz questão de trazer a Paula porque ela foi uma paciente que eu entrevistei numa pesquisa o ano passado, que a gente buscou levantar as diferenças de perspectiva entre as pacientes do câncer de mama e as pacientes do câncer de mama metastático, e ela mostra bem as diferenças de necessidades, de expectativas entre esses 2 tipos de paciente. Então, a Paula tem câncer de mama avançado também, assim como eu, e ela mostra o quão importante é a qualidade de vida para esse paciente, mais do que o tratamento, né? Então, fornecer um tratamento que tenha menos efeitos adversos, promover um cuidado integral, né, mais integrativo. Os pacientes com câncer de mama metastático, elas pensam muito na qualidade de vida, e as pacientes com câncer de mama, no discurso delas, elas falam muito em cura. Já as pacientes do câncer de mama metastático, elas falam muito mais em qualidade de vida. A Verônica Stasiak, ela é paciente com fibrose cística, e ela traz esse olhar, essa perspectiva de uma paciente com uma doença rara, né? E dentre as doenças raras, ela é uma das mais comuns, e traz esse olhar, essa perspectiva de uma paciente especialista. Ela sabe tudo sobre a doença, ela treina os pacientes, ela treina inclusive profissionais de saúde, né? Então, ontem eu tive uma reunião rápida com alguns profissionais de saúde, e eles nunca nem tinham ouvido falar dessa doença, da fibrose cística. Então, a gente vê essa perspectiva de uma paciente que está tão engajada, que sabe tudo, explica todo o mecanismo da doença, do tratamento. E o último entrevistado foi o Vitor Macla, que tem vitiligo. E o Vitor mostra essa perspectiva de um paciente que não está tão preocupado com o tratamento e a cura disso. Ele observa o vitiligo, na experiência dele, nessa construção, nessa jornada dele como paciente que tem vitiligo desde os 8 anos de idade, ele se aceitou como é, e ele atua nessa conscientização de outros pacientes pela aceitação do corpo, né? Então, são diferentes perspectivas. Muitas vezes a gente acha que o paciente ele quer a cura, ele quer o tratamento, e às vezes não. O paciente ele não é isso que ele quer. Ele quer um serviço que entenda ele, que acolha. Uma vez eu fui numa reunião
foi emblemática para mim, eu nunca esqueço. Foi uma roda de conversa com pessoas mudas e a gente ia falar sobre sobre libras e também sobre a tecnologia para um aparelho para escuta, né, um aparelho auditivo. E a maioria desses pacientes, né, dessas pessoas, elas falaram que elas não queriam um aparelho auditivo. Elas convivem com essa condição desde que nasceram, elas nunca escutaram, a linguagem delas é a Libras. Então elas preferiam muito mais que o investimento que seria colocado num aparelho auditivo para essa tecnologia fosse voltado para o serviço, para que os profissionais de saúde que os atendam, que ele possa chegar no serviço e ter um profissional que saiba Libras, que possa se comunicar. Então, por exemplo, uma mulher que fala em Libras, né, que se comunica em Libras, ela chega no serviço de saúde e não tem ninguém com que ela possa se comunicar, ninguém entende o que ela está falando, então ela preferia muito mais capacitação do serviço do que investimento numa tecnologia de saúde. Então, esses são alguns exemplos para a gente refletir sobre a necessidade de considerar essas perspectivas e experiências únicas dos pacientes. Quando a gente fala sobre esse assunto, é importante também refletir sobre tokenismo. Esse foi um termo que eu aprendi na minha experiência aqui no Canadá, nesse um ano que eu fiz o doutorado sanduíche aqui, e eles falam muito sobre isso, as pessoas, a sociedade está muito atenta. E o que é o tokenismo, né? Então, a gente tem dois exemplos aqui também. Então, esse médico fala que aceitou um convite para participar de um painel de um estudo consultivo da comunidade essa que ele nunca conheceu. Então, o tokenismo é a prática de fazer apenas um esforço superficial ou simbólico para algo específico, como recrutar um pequeno número de pessoas de grupos subrepresentados para dar uma aparência de igualdade sexual ou racial. Aqui outro exemplo. A razão pela qual continuei a participar foi ter começado a ver minhas sugestões aparecerem nos resultados. Esse aqui foi um cidadão que ele falou que continuou a participar de determinada pesquisa, porque ele começou a ver que realmente as sugestões que ele estava dando apareciam nos resultados. Então esse é um envolvimento, uma participação real, que é genuína, que é real, não é falsa. Então a gente vê isso muito e a gente se pergunta, se questiona muito sobre esse exemplo aqui na sociedade em geral, né? Então na mídia, muitas vezes a gente olha assim, ah, meu Deus, aquela marca coloca pessoas de vários, coloca uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa branca, mas quando você vê nas atitudes daquela marca, daquela companhia, daquela corporação, as atitudes não mostram na prática aquilo que eles estão tentando representar. Então, isso é tokenismo, não é um engajamento real. Então, a gente precisa estar atento a isso. Aqui eu acho que ficou pequeno nessa tela, mas é esse mesmo estudo que eu mostrei no slide anterior, ele traz esse questionário que faz algumas perguntas que a gente pode se fazer para responder se é genuíno ou é tokenístico essa representação, essa participação que nós intentamos. Mas aqui a gente coloca um resumo do que é isso. Então, o tokenismo é a diferença entre o ritual vazio de representação, de participação e o poder real necessário para afetar os resultados. Então, quando que é tokenística essa participação? Quando existe uma baixa diversidade de atores, quando falta espaço para perguntas e discussões, incompreensão sobre a aplicação das contribuições, né? Então, como o exemplo que a gente viu ali, as pessoas muitas vezes participam, mas não veem aquela participação delas sendo levadas em consideração. Então, eles não sabem como que essa contribuição está sendo aplicada. Isso é um exemplo de que é uma participação que ainda é tokenística. Falta treinamento apropriado para essa participação. E essa participação é tardia, ela é feita só depois que as decisões já foram tomadas. Então, o ideal é que a gente, quando fala de participação pública, participação de paciente, que seja uma participação inicial, desde o início dos nossos processos. Aqui foi um exemplo que eu me deparei no Twitter. Uma paciente falou,
Minha querida comunidade de engajamento do paciente, o que você responderia se o seu nome fosse parar num relatório que você não foi consultada sobre? O seu nome foi apenas adicionado para dizer que a voz do paciente está lá, mas só no nome. E isso é como não fazer engajamento de paciente. Mais uma vez, um exemplo de participação tokenística. Mas para engajar o paciente, não é fácil, né? Então aqui a gente tem esse cartoon desse médico perguntando qual terapia você prefere. E aqui você tem as alternativas, você tem os benefícios, os malefícios, os riscos e toda essa rota confusa e o paciente se pergunta, gente do céu. É difícil para o paciente muitas vezes compreender o que a gente está falando, né? E não é uma tarefa fácil. Então, os estudos, toda a evidência, toda a literatura publicada, ela traz que os principais desafios, as principais barreiras para esse engajamento do público do paciente, principalmente é a necessidade de mais recursos. Então, você precisa de mais tempo, você precisa de mais investimento, se você quiser envolver. Exatamente por isso, né? Porque você precisa de treinar, você precisa de levar mais tempo para explicar. Então, em uma consulta de 5 minutos, provavelmente o médico não vai conseguir explicar e informar bem o paciente para que ele esteja bem informado e possa tomar uma decisão. No entanto, a literatura ela tem comprovado que pacientes mais ativos e envolvidos em seus cuidados relatam melhores resultados clínicos, uma melhor qualidade de vida, maior satisfação nas suas relações de atendimento, comportamentos mais saudáveis, autocuidado mais efetivo, uma maior adesão ao tratamento. Isso tudo leva à redução de custos de saúde e a processos organizacionais economicamente sustentáveis. Então, um outro exemplo que eu lembro muito foi um estágio no HUB, né, no Hospital Universitário de Brasília. No final do curso de farmácia, a gente faz estágio e passa por todas as áreas. E tinha uma pessoa, era a asma, no laboratório, no ambulatório de asma. E tinha um paciente que a gente foi conversar com ele, né, os farmacêuticos foram conversar, o tratamento não estava sendo efetivo, não estava funcionando, a gente foi conversar com ele e ver como que ele estava usando esse medicamento. Então, ele usava em vez de usar o aparelho da asma direitinho, o dispositivo, ele pegava aquele comprimidinho, em vez de colocar no aparelho, ele colocava na água quente e fazia botava água, botava um paninho aqui e deixava o comprimido dissolver para aspirar, em vez de colocar no dispositivo. Então aqui faltou entendimento desse paciente, provavelmente faltou informação adequada, então a gente não tem a adesão adequada ao tratamento, e isso tudo eleva custos de saúde, eleva problemas de saúde. Então, como é importante essa informação adequada e gastar um pouquinho mais de tempo com esse paciente e entender, né, as diferentes níveis de educação, enfim. Aqui a gente traz o espectro de participação pública dessa instituição, que é o Instituto da Associação Internacional de Participação Pública. E eles trazem diferentes níveis de envolvimento. Então, existem vários autores, existem vários níveis, esse é o mais utilizado no Canadá. Então, ele traz o primeiro nível de participação pública é a informação. Então, a informação, ela tem esse sentido, né, do profissional de saúde para o paciente. A consulta é o sentido de o paciente traz a informação para a gente. O envolvimento, que é quando é em mão dupla. A colaboração, que aí você junta vários atores e todo mundo se conversa. E o empoderamento, que é quando você traz esse paciente para a tomada de decisão. E quanto mais o maior nível de participação, ele vem nesse sentido. E a gente tem que buscar cada vez mais aumentar esse nível de participação. E aqui no Canadá eles têm isso muito forte, né? O nível de impacto público aumenta cada vez mais que você vem para cá. Esse nível de empoderamento é o ideal,
mas é realmente muito difícil você ver esse empoderamento nas atividades de saúde, nas ações de saúde. Mas aqui são algumas táticas de cada nível, né? Então, por exemplo, informação. Colocar informação no site, colocar informações no mural, enfim, a consulta, né? Esse nível de consulta, fazer reuniões, fazer questionários, né? Envolvimento, workshops, diálogos, isso é um envolvimento quando você tem essa troca, oficinas, né? Quando você tem essa troca com os atores, colaboração, quando você tem um comitê da comunidade, um comitê que você pode pedir, né, informação, pedir sugestão e advice para essa comunidade, construção de consenso, esse co-design, então trabalhar em parceria, e o empoderamento aqui ele fala de task force, referendo, delegar a decisão para a comunidade, então aí você tira a decisão de você dá a decisão para a comunidade. O voto, né, é uma maneira de empoderar. E aqui a gente começa a falar de avaliação de tecnologias em saúde. Eu queria que quem conhece, né, avaliação de tecnologias em saúde, quem já ouviu falar de avaliação de tecnologias em saúde, colocasse no chat, só para eu ter mais ou menos uma noção de quantas pessoas mais ou menos aqui, a gente tem 27 participantes, quantas pessoas já ouviram falar de avaliação de tecnologias em saúde. Se vocês puderem só colocar um oizinho, quem ouviu falar, tá bom? Só para eu ter uma noção. Mas, então, esse é uma nova definição de avaliação de tecnologias em saúde, que foi publicada no ano passado, foi produto de uma colaboração de várias organizações, e ele fala que a avaliação de tecnologias em saúde, a gente chama de ATS, é um processo multidisciplinar que usa métodos explícitos para determinar o valor de uma tecnologia de saúde em diferentes pontos do seu ciclo de vida. O objetivo é informar a tomada de decisão, a fim de promover um sistema de saúde mais equitativo, eficiente e de alta qualidade. Então, cada tecnologia de saúde tem um ciclo, né? Tem várias etapas. Então, primeiro você tem a inovação, né? A pesquisa está buscando essa inovação, dessa tecnologia nova. Você tem uma tecnologia nova que está numa fase de difusão inicial, quando aquela tecnologia está iniciando no mercado, está sendo depois incorporada nos sistemas de saúde, no sistema de saúde pública, né? Então, primeiro ela vai para o mercado, depois ela entra no sistema de saúde pública, você tem uma difusão, um uso em larga escala, e normalmente essa tecnologia depois ela acaba em desuso, ela é abandonada muitas vezes. Então a gente tem aí todo dia um monte de medicamentos, né, de tecnologias novas, principalmente medicamentos, são as tecnologias mais, por exemplo, na Conitec, nessa agência de ATS, né, do Brasil, o maior número de pedidos de avaliação de tecnologias são para tecnologias referentes a medicamentos. São os medicamentos, são as tecnologias mais avaliadas. Então, normalmente tende a um abandono ao longo do tempo. E a gente precisa avaliar essa tecnologia para poder considerar principalmente a entrada dela num sistema de saúde público. E para avaliar essa tecnologia, para tomar essa decisão de incorporar no sistema de saúde público, principalmente, você tem que levar em consideração tem que ter uma perspectiva ampla e levar em consideração vários aspectos, principalmente os aspectos clínicos e econômicos, né, que hoje em dia é o que a gente vê mais nas tomadas de decisão na maioria dos países do mundo. Então, no aspecto clínico, você precisa saber se aquela tecnologia tem eficácia, tem segurança, quais são as indicações, você leva em consideração qual é a população beneficiada, outros resultados. Os aspectos econômicos, você leva em consideração os custos, a eficiência, e aí tem estudos de custo-efetividade, custo-utilidade, custo-minimização, custo-oportunidade, o impacto orçamentário. Então, qual que é o impacto em relação ao orçamento daquele contexto? Então, por exemplo, o SUS. Qual que é o orçamento do SUS para caber aquela tecnologia, para poder divulgar essa tecnologia, para poder incorporar essa tecnologia no sistema. Mas também precisa levar em consideração os aspectos organizacionais, né? Se essa tecnologia tem um potencial de ser difundida no sistema público,
né? Então a gente tem o Brasil, um país de dimensões continentais, que a gente precisa levar em consideração a logística, né? Se precisa de resfriamento, qual que é a acessibilidade, utilização, sustentabilidade, a capacitação. Então, uma tecnologia nova muitas vezes precisa de capacitação dos profissionais. Então, tudo isso é levado em consideração para tomar essa decisão de incorporação. E o aspecto do paciente, que é um aspecto muito importante, está aqui, que ele deve ser levado em consideração, apesar de muitas vezes não ser considerado. Mas aí essa é a nossa luta, de que o paciente seja, esses aspectos, essas evidências do paciente sejam levados em consideração, porque esses aspectos, eles trazem informações sobre qual é o impacto social daquela tecnologia, ético, né? Então a gente tem questões religiosas que são importantes levar em consideração, aceitabilidade daquela tecnologia, diferentes, se é um medicamento oral, se é um medicamento injetável, subcutâneo, quais são as reações psicológicas, a conveniência daquela tecnologia e outros aspectos que a gente muitas vezes desconhece, mas que o paciente ele vai saber lhe dizer para o profissional e para o comitê, por exemplo, que está tomando essa decisão. E esses pacientes, eles têm direito à voz, e essa voz complementa, então, é um complemento à perspectiva médica. E no Brasil a gente tem a participação social como uma base da nossa democracia, né? É uma diretriz, um princípio do nosso sistema público de saúde, que está contido na Constituição Federal, nas leis orgânicas de saúde. Então, essa participação social, ela traz maior transparência, maior legitimidade às tomadas de decisão no Brasil. No Brasil, a gente chama de participação social. Lá fora, o termo mais utilizado é Patient Public Involvement, que é o envolvimento do público do paciente, mas no Brasil a gente tem esse termo, que é um termo legal, é um termo que está contido na nossa legislação. E na ATS, quando você inclui essa perspectiva do paciente, né, esses vários autores, eles permitem a gente chegar a essa conclusão de que incluir essa perspectiva permite uma avaliação mais precisa sobre o valor da tecnologia. Então, não é só preço, é o valor daquela tecnologia para aquela sociedade. Essa perspectiva ela confere mais transparência e legitimidade ao processo de incorporação. Ela aumenta a participação e a aceitação daquela tecnologia e torna o conteúdo e a linguagem da pesquisa mais acessíveis aos pacientes e ao público em geral. Então, essa, por exemplo, é uma das grandes vantagens de trazer o paciente, incluir essa perspectiva no processo da avaliação das tecnologias. Quando o paciente ele é incluído, ele ajuda a gente a transformar aquela linguagem tão difícil, né? Aqueles jargões, aquela linguagem difícil de entender, mais compreensível para toda a sociedade, porque o paciente não entende se a gente ficar falando termos muito técnicos. Então, se a gente quer informar, que é o primeiro nível de informação, né, o primeiro nível de participação, a gente precisa ouvir o paciente e saber se ele está entendendo aquilo que a gente está tentando comunicar. E para isso, né, para ter essa participação, a gente precisa determinar meios eficazes para envolvê-los nesse processo. No Brasil, mesmo com as normatizações favoráveis, né, a gente percebe que existem lacunas e baixa divulgação dos mecanismos já instituídos. Aqui, então, a gente fala um pouco sobre a Conitec. A Conitec é o que a gente considera a agência de ATS no Brasil. Não é uma agência, né, ela está dentro do Ministério da Saúde, mas é um comitê, uma comissão, que tem 13 membros, é um plenário de 13 membros, a maioria dos membros são do Ministério da Saúde, mas a gente tem a ANS, a Anvisa, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Federal de Medicina, que mais? As secretarias, né, CONAS, CONASENS, as secretarias de saúde estão representadas lá também, e todas as secretarias do Ministério da Saúde. A secretaria executiva dessa comissão é o DGITS, que é um departamento de dentro do Ministério, está ligado à secretaria, à SCTI, e foi criada em 2011, pela Lei 2401. Nessa lei, a gente tem essa participação do público
é instituída por meio da consulta pública, do Conselho Nacional, que representa os usuários do SUS, como um dos membros, e tem a prevista audiência pública a depender da relevância da matéria. E promover e estimular essas ações de participação social é uma das atribuições desse departamento. Aqui a gente tem um estudo que foi publicado agora, recentemente, de uma colega que trabalhou também lá na Conitec, e ela coloca quais são os espaços formais de participação social na gestão de tecnologias de saúde no âmbito federal no Brasil. Então ela traz aqui a Anvisa, a Conitec e a ANS. Então são as principais instituições federais, a nível federal, que fazem ATS dentro dos seus processos. Então a gente tem aqui o demandante inicial, então é outra maneira que existe essa possibilidade da sociedade participar, é demandando, né? Então a Conitec pode ser demandada por qualquer pessoa, isso na teoria, né? Porque qualquer pessoa não consegue cumprir os requisitos para solicitar uma avaliação de tecnologia. Existem alguns requisitos, um deles é apresentar um estudo completo de eficácia e segurança, um estudo econômico. Então isso não é factível para qualquer pessoa, né? Mas a sociedade civil pode se organizar e fazer esse pedido, demandar esse pedido de avaliação. A representação, então, está aqui por meio, né, a representação da sociedade está aqui por meio do Conselho Nacional de Saúde, que representa os usuários, e o Conselho Federal de Medicina, que representa os profissionais médicos de saúde. A consulta pública, né, como eu falei anteriormente, que é obrigatória, a audiência pública está prevista, mas é opcional, quem decide isso é o secretário da SQT, e a ouvidoria não tem uma ouvidoria própria, é uma ouvidoria do Ministério da Saúde. E aqui a gente tem a Anvisa, né, também, que tem consulta pública, audiência, tem Câmara Setorial, Conselho Consultivo Permanente com a sociedade também, a ANS também, qualquer pessoa pode demandar, existe também consulta pública, audiência pública e tem uma ouvidoria própria. Agora, já que no processo, esse é o processo da Conitec, né, tem todo um processo que é levado em consideração cada passo. Então, primeiro tem a demanda, o DEGITS recebe essa demanda, esse estudo, para fazer uma avaliação. Então, qualquer pessoa, na teoria, pode, né, participar, mas a sociedade civil pode se organizar e fazer essa demanda de tecnologia. A gente tem depois a análise dos estudos, tá tão pequenininho aqui, tá difícil de ver. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver se eu... Se quiser, as pessoas que estão assistindo podem aumentar, clicando nesse Make Presentation Full Screen, daí elas conseguem aumentar. Tá, eu coloquei full screen para mim também, que estava difícil de ler. Vou falar, só mostrar assim, maiorzinho, quem puder botar um pouquinho maior aqui, full screen, então, porque tá pequenininho, fica um pouco difícil de ver. Mas, então é isso. Então, nesse terceiro passo, essa Secretaria Executiva vai solicitar estudos para alguns parceiros, vai analisar esses estudos. Depois você tem o plenário, né, a reunião desse plenário, desses membros, que eles vão fazer essa primeira recomendação de incorporação ou não. Você tem a consulta pública, essa recomendação, esses estudos vai ao ar no website por 20 dias normalmente, fica em consulta pública para que qualquer pessoa pode participar e dar a sua opinião. Depois volta para esse plenário, esse assunto, vai para o secretário da SQT, nesse plenário ele retifica ou ratifica a recomendação, e aí tem a recomendação final, no passo 6. O secretário é quem toma a decisão de se vai ter incorporação ou não, então a Conitec recomenda e o secretário toma a decisão final. Mas até o momento, pelo menos até o ano passado, todas as recomendações da Conitec tinham sido aceitas pelo secretário. E aí o secretário decide se tem audiência pública ou não. A audiência pública está prevista em lei desde 2011, quando foi criada a Conitec, e até o mês passado nunca havia sido realizada. Agora, esse mês de março, foi realizada uma consulta pública, eu vou mostrar como foi esse processo para vocês. Aqui a gente tem a análise das ações de participação social.
A Josélia aqui está falando que teve a honra de participar com um paciente em uma reunião da Conitec sobre incorporação de dispositivo natatório. Depois a gente conversa mais, viu, Josélia? Quero ouvir mais dessa experiência. Aqui a gente tem, então, a análise das ações de participação na Conitec, que foi uma análise que a gente fez, foi publicado no artigo em 2019, com a doutora Daiane, e a gente fez essa análise desde o início da Conitec até o final de 2017, de todas as ações para envolver, para buscar engajar, para informar o paciente, o público. Então, em 2014 foi quando foi criado o site da Conitec, então ela foi criada em 2011, mas somente em 2014 foi criado um site, e aí a gente começou, eu entrei lá em 2014, inclusive, e aí a gente começou a buscar ampliar essa divulgação da consulta pública, então eu entrei já com essa agenda, né, eu formei no mestrado em 2013, e entrei lá com essa agenda de vamos aumentar essa participação social. E junto de outros colegas que já tinham essa visão também, a gente foi melhorando adequando algumas ações que já tinham sido iniciadas, como relatório para a sociedade, por exemplo. Então, a Elaine Capucho, a Lívia, tinha alguns colegas lá que já tinham essa visão também. E aí já tinham feito um draft um rascunho de como fazer esses relatórios para a sociedade, né? Então, pegar esse relatório completo, técnico-científico, e traduzir numa linguagem mais simples para a sociedade entender. Então, esses relatórios começaram a ser feitos em 2015. A gente teve readequação dos formulários de consulta pública. Antes era só um, hoje em dia temos dois. Então, tem um formulário para opinião e experiência e um formulário técnico-científico. E aí qualquer pessoa pode participar em qualquer um desses formulários. Um paciente pode participar do formulário técnico-científico, pode utilizar o técnico-científico se ele tiver um estudo para apresentar, uma informação técnica que ele leu num livro, alguma coisa assim, que não está lá, um estudo que ele soube, que foi feito lá na Europa e acabou de ser lançado e não está lá no relatório, por exemplo, que está na consulta pública. Ele pode usar esse formulário. E assim como o médico pode usar o formulário de experiência e opinião. Porque existe uma confusão, né? As pessoas falam que de experiência e opinião é do paciente e o técnico científico é do profissional. Não necessariamente. Então, não é de acordo com o tipo de público, é de acordo com o tipo de contribuição que aquele público quer dar. Em 2014 e 2015, a gente teve participação de representantes na plenária. Então, em 2014... Foi em 2014 ou 2015, agora eu não lembro o que eu fiz. Eu solicitei estava analisando, fazendo um relatório de asma, e falei para o pessoal, gente, esse demandante ele está falando que esse dispositivo ele vai ser muito bom para crianças e para idosos, mas eu não consigo achar isso em nenhum estudo. Então, que tal a gente chamar um paciente para dar a opinião dele? A gente chamou esse paciente, esse representante, né, fez convites e chamou um representante de paciente que ele disse, olha, para a gente o importante é justamente uma informação, uma educação adequada de como usar esse dispositivo. Porque muitas vezes o paciente não tem essa informação, não consegue usar o dispositivo. Então, a educação é muito mais importante do que se o medicamento ele é em pó seco, se ele é em spray. Então, essa participação fornece evidências coloquiais, evidências da experiência de vida real, que são muito informativas e ajudam o plenário a tomar decisão, o tomador de decisão. Algumas ações de treinamento, de apoio para o público. Oi? Posso te interromper um pouquinho? Sim, sim. Como que é escolhido daí esse representante? Porque, na verdade, isso é bem importante, né? Sim. Para que não seja como você falou, uma participação só formal, mas também que tem alguém que tenha experiência e que ele não represente só a voz dele, mas talvez a de vários, assim. Então, nesse sentido, como que vocês escolhem esse processo de escolha do paciente? Esse aqui foram participações pontuais. Foi em 2014, 2015, 2017, era uma ação pontual, assim, que a gente escolhia, né, convidava os pacientes. Então, quando eu estava analisando mesmo, eu fui na internet, busquei esses
pacientes e fiz esse convite para alguns pacientes representantes de associações. Agora, isso foi determinado agora como uma ação constante, né? Mas eu vou falar mais para frente sobre como está sendo agora, tá? Tá. Sei que foi pontual, foi uma ação que embasou a tomada de decisão atual, né? Então, também teve algumas ações de capacitação, né? Tinha um programa quinzenal de videoconferências, a gente lançou um guia que eu escrevi inspirada num guia europeu de como se envolver, foi lançado em 2016. Teve uma oficina, né? O DGITS promoveu essa oficina para pacientes, para representantes de pacientes, que a gente teve 98 pessoas, 98 organizações de pacientes sendo representadas nessa oficina. Então, foram ações importantes de capacitação, de treinamento. No entanto, algumas dessas ações elas foram descontinuadas e não foram encontrados registros de avaliação, né? Por que essas ações foram descontinuadas? Então, esse foi um paper que a gente publicou no final de 2019, que a gente analisou essas ações atuais, né, da Conitec sobre participação social. Aqui eu trago esses livros, né, são livros publicados em 2017 também, e que a gente fala dessa representação de pacientes, que era uma representação pontual, esse livro nacional e esse internacional, que a gente fala sobre a importância, né, foi importante trazer esses pacientes, né, então, esse aqui, então, 2014, 2015, né, então foi para o fingolimod, para tratamento de esclerose múltipla, budesonida, formoterol e suspensão aerosol para tratamento da asma. Então, essa experiência forneceu ao plenário da Conitec informações da experiência única dos pacientes. E a gente já colocava lá em 2017, quando foi lançado esses livros, que era necessário aprimorar esse mecanismo, definindo melhor o método de participação. Como a Karine disse, né, é importante definir esse método. E aqui nesse livro internacional a gente fala, né, que um dos planos futuros era essa participação de representantes na Conitec em todas as plenárias. E mais treinamento, mais suporte, enfim. Então é uma ação pontual que foi melhorada, foi aprimorada ao longo do tempo e hoje ela tá sendo feito todo para todas as tecnologias, que era uma das sugestões que a gente vinha dando aí desde 2017. Aqui é um outro paper que foi publicado em 2019, que a gente fala também que existiam, né, algumas ações de representação de paciente em todas as plenárias pela Conitec. Tá demorando também para aparecer o slide para vocês? Tá aparecendo para mim já ali. Tá. Desculpa. Então aqui, como a gente percebeu que existiam lacunas, né, nessa participação e que a gente poderia aprimorar essa participação, a gente buscou desenhar um framework de ação para apoio à participação social na ATS. Então, o objetivo desse doutorado, né, que eu fiz sob a orientação da doutora Daiane, foi melhorar essa participação, usar todo o conhecimento que a gente tinha já na prática, de envolver, de engajar, lá de dentro, saber quais eram os gaps, e o que a gente poderia melhorar, como, né, que a gente poderia melhorar. Então, esse framework, esse aqui é como a gente desenhou, então a gente refletiu criticamente sobre o processo atual, então utilizamos aquele estudo, né, por meio daquele estudo publicado em 2019, a gente pôde perceber em quais etapas da sociedade pode participar atualmente, em quais poderia haver uma maior participação. Na fase B, a gente refletiu criticamente sobre perspectivas dos atores, as práticas e evidências internacionais. Então, nós realizamos, por meio daquele workshop feito em 2017, foi feito um questionário, aplicamos um questionário para representantes de pacientes, utilizamos informação proveniente desse workshop, de atividades desse workshop, e eu também realizei entrevistas com diversos atores, pacientes, pesquisadores, profissionais de saúde e pessoal da indústria também, para saber sobre a opinião desses atores sobre o processo de participação social,
como que a gente poderia melhorar, quais eram as barreiras, quais os facilitadores, então, que barreiras e propostas eles tinham, que valores são importantes para a nossa sociedade, para essa participação. E a gente também fez uma revisão rápida da literatura e a observação participante no contexto canadense. Então, esse estágio do doutorado sanduíche também trouxe muita informação, um conteúdo muito importante para que a gente pudesse se aplicar, se embasar para adaptar ao nosso processo. Então, a gente vê aqui, né, nesse estudo publicado em 2019, a gente coloca algumas estratégias que poderiam ter uma participação maior, né, poderia ter mais essa participação do representante em todos os temas, formação de comitês de pacientes especialistas, metodologias de participação mais ativa, realizar as audiências públicas que estavam descritas, né, estavam prescritas desde 2011, mas nunca tinha sido realizada, dar mais treinamento e apoio para os participantes da consulta pública. E aqui foi algumas fotinhos, então, do evento que a gente fez, né, lá nesse workshop em 2017, onde esses pacientes, numa das atividades, no final do evento, eles se reuniram para fazer um consenso e forneceram várias propostas importantes de melhoria. Aqui foi um pôster que a gente publicou no evento aqui no Canadá, e com os resultados do survey que a gente aplicou no início desse evento, e a gente percebeu que existe uma vontade genuína, né, de engajamento por parte da Conitec, mas que esse engajamento, ele é percebido como um engajamento difícil, né, por parte dos pacientes, e eles falam que poderia ser melhorado. Esse pôster ganhou um prêmio, né, esse pôster com dados internacionais, né, para eles, né, porque era uma conferência canadense. Então, um pôster com dados brasileiros ganhou o melhor pôster do evento. E esses pacientes, então, numa das atividades, eles trouxeram várias sugestões de melhoria. Eu vou colocar grande aqui para mim, para eu poder enxergar, mas várias sugestões. Então, como o acompanhamento da plenária online, ao vivo, com perguntas no chat, eles falaram de novo, acompanhar online a plenária online, plenária aberta, acompanhar o processo de votação. Então, para eles, acompanhar a discussão sobre a avaliação dessa tecnologia, a discussão de recomendação, de como que é recomendado, era muito importante. A transparência, então eles sentem muita falta, vários desses grupos falaram que sentem falta de mais transparência, falta de comunicação, eles falam que precisava melhorar essa comunicação com a Conitec, então vários grupos falaram. Apoio na consulta pública, um tutorial, um link do manual online junto do formulário, uma participação mais ativa dos pacientes, ampliar as vagas de usuários na plenária, aumentar representante na plenária, representante de novo, que entende sobre o assunto na plenária. Então, foi muito falado isso, foi algumas das sugestões que esses representantes de pacientes trouxeram. E aqui, então, é só um resumão, né, dessas entrevistas que a gente realizou entre maio e agosto de 2018, com 8 profissionais de saúde, 7 pesquisadores envolvidos com a TS, 5 representantes da indústria, 5 representantes de pacientes, ou de associações de pacientes. Então, eram cuidadores, mães e pacientes, representantes. E aí eles trouxeram várias propostas também, e levantaram quais são as barreiras, né, que eles encontram, que eles percebem nesse processo. Então, tudo isso foi ajudando a gente a montar esse framework, um framework com muita colaboração, não só baseado na literatura, mas também no que é importante para o nosso público, né. Então, aqui eu trago só alguns eventos que eu fui aqui no Canadá, na minha experiência de observação participante, nesse estágio, né, de doutorado sanduíche. Aqui, então, eles colocam, é um evento que se chama Colocando os Pacientes Primeiro, eles fazem todo ano esse evento. A abertura do evento foi feita eu fiquei admirada, por isso que eu gosto de mostrar. A abertura do evento foi feita por uma elder indígena, então é uma
como se fosse uma figura muito importante, né? Uma senhora sábia, indígena, ela faz essa abertura. Normalmente pacientes também estão nas aberturas dos eventos. Pacientes, eles estão nos trabalhos científicos, eles atuam como pacientes parceiros em todos os trabalhos que são apresentados no evento. Demorando para aparecer para mim aqui o conteúdo, não ficou salvo, eu acho. Não está aparecendo para mim, Felizmente, são fotos do evento. Aparece para vocês? Não, né? No anterior tava difícil, assim. Tá. Mas aqui eu trago, então, essas principais lições desse período, né, de observação, e que são lições que têm um amplo embasamento na literatura. Então, em todos os eventos, em todos os workshops que eu fui, nas apresentações que a gente fez, então eu apresentei também o nosso processo e recebi o feedback de vários pesquisadores sobre o nosso processo, como a gente poderia melhorar. E então, algumas das lições foram: todos os atores precisam ser envolvidos, é preciso envolver desde o início até etapas posteriores. Então, desde o início, lá na pesquisa, a gente percebe aqui essa preocupação de envolver as pessoas. Então, eles têm muito isso de paciente-parceiro. É uma transição para uma abordagem que considera o paciente como parceiro, não só como um usuário lá no final da nossa tomada de decisão. Então, eles trazem lá desde as pesquisas, eles têm pacientes que fazem parte da equipe de pesquisa também, então eles usam esse paciente como um advisor, né? Eles pedem para que o paciente ajude no escopo da pesquisa, então é muito interessante. Frameworks e avaliação são necessários, então ter um desenho, uma estrutura definida de ações e avaliar essas ações também é muito importante para que possa haver um aprimoramento constante, então fazer essa avaliação constante. A participação deve dar opção, ser flexível e precisa haver uma construção de relacionamento também com essas pessoas. Declaração de conflito de interesse por parte dos grupos envolvidos, dos pacientes. É importante também que seja claro, né, esses interesses de todos os envolvidos, não só os pacientes. A participação precisa ser genuína, representativa, considerar a diversidade do público e respeitar o paciente. E o usuário precisa validar os instrumentos que ele usa. Então, se o paciente vai utilizar por exemplo, no caso da Conitec, né, o paciente usa o formulário de pesquisa e opinião, formulário técnico-científico. Seria importante ter uma validação desse usuário, né, ele analisar, revisar e dar opinião sobre esse formulário para que esse formulário seja aprimorado, porque esse foi um dos pontos, por exemplo, que os entrevistados da nossa entrevista, né, da nossa pesquisa, eles falaram: o formulário causa muita confusão ainda. Então, pode levar a uma confusão. Enfim, um produto de tudo isso, né, de todo esse aprendizado, foi esse framework que a gente sugeriu em junho do ano passado. O pessoal da equipe do DGIT estava, a equipe da participação social estava na defesa do doutorado, né, com a doutora Daiane lá, que deu um super apoio em todo esse processo, sempre me apoiou muito. E a gente fez esse framework para apoiar esse aprimoramento, né, esse aprimoramento da participação social. Então, os valores e padrões que a gente encontrou, valores importantes para esses atores, é a transparência, principalmente. Então, ter uma estratégia bem definida de participação social, cronogramas claros, comunicação proativa, capacitação. Então, a equipe de ATS, os pacientes, todo mundo recebe treinamento que relacionado a um envolvimento apropriado da sociedade, né? Mostrar para essas pessoas que estão envolvidas de que como envolver essa sociedade. E justiça e equidade, né? Então, toda a sociedade e os pacientes têm os mesmos direitos que os outros atores de participar. Contribui com a equidade, buscando entender as diversas necessidades dos pacientes, e isso acaba distribuindo recursos de maneira justa entre todos os usuários. Então, para que esses valores, a gente propõe que esses valores eles estejam eles permeiem todo o processo da participação social no processo da TS. Então, aqui a gente tem aqueles
etapas, né, as etapas do processo, e a gente propõe estratégias de participação do público do paciente em todo esse processo. Então, não só no processo 1, 4, 5 e 8, né? Então, a gente propõe que exista participação em todas as etapas. Então, por exemplo, a priorização. A Conitec, ela trabalha sob demanda, né? Mas seria interessante ter um espaço de sugestão de tecnologias, por exemplo, no site, para que as pessoas possam sugerir algumas tecnologias que não estão no radar, né, da Conitec. Fazer oficina de priorização com os diversos atores seria interessante, né, utilizar as necessidades do Ministério e trazer também os atores diferentes, os pacientes, para falar sobre isso, quais são as prioridades de análise de ATS. Trazer esse público para também, né, essa opinião e essa evidência qualitativa dos pacientes para o escopo e a coleta de dados. Então, realizar a entrevista, trazer aspectos do paciente no relatório do ATS. Depois, quando tem a recomendação da plenária, da Conitec, trazer o representante, o paciente que entende sobre aquela doença para falar sobre aquele assunto, né, para todos os assuntos, fortalecer a participação do Conselho Nacional de Saúde, transmitir a plenária, né, ou colocar online, enfim, deixar esse conteúdo, né, disponível, porque isso melhora também a transparência. A consulta pública, informar melhor como participar, adequar o formulário, definir a análise de contribuição da consulta pública, porque ainda as pessoas não sabem como que as contribuições delas são levadas em consideração, dar feedback para a sociedade que contribuiu. Aqui, quando volta de novo lá para o plenário, né, de novo, transmitir essa plenária, audiência pública, realizar, considerar genuinamente a relevância da matéria, porque durante 10 anos essa audiência estava lá colocada, mas nunca tinha sido realizada, né? Então, muitas vezes a gente teve pedido da sociedade civil para realizar audiência pública, mas esse pedido foi negado, o secretário nunca realmente, os secretários, né, a gente sabe que sempre muda, né? Nunca houve essa audiência. Então, a primeira vez que aconteceu foi agora, em março, depois de 10 anos, porque houve, principalmente embasado nesse framework, nessa proposta, e numa pressão da sociedade, que a gente vê os pacientes se reunindo e pedindo e clamando por uma audiência pública. E a disseminação dos resultados, né? Então, o público, o paciente, as organizações podem auxiliar nessa disseminação de resultados. E a gente coloca embaixo também que haja uma avaliação, né? Que todas essas ações sejam avaliadas durante a sua implementação. Aqui é só a fotinho aqui do nossa versão simplificada. Então, né, eu falo tanto de participação, de tradução do conhecimento. Então, a gente fez questão de traduzir, eu, doutora Daiane, e mais 3 representantes de pacientes, a gente traduziu esse documento, essa tese, esse framework, numa linguagem simples, resumimos, uma linguagem simples, para que os gestores, os pacientes entendessem esse estudo, o que a gente fez, e foi revisado por 3 representantes de pacientes. E está disponível também como um pré-print que eu posso passar depois para vocês. Então, aqui, depois dessa divulgação, a gente vê a Conitec fazendo algumas dessas ações, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, a gente fez essa sugestão ano passado e logo depois a gente já vê a Conitec tomando algumas ações nesse sentido. Então, hoje em dia a gente tem o representante da plenária, representante paciente na plenária para todos os temas. Logo em julho, a Conitec colocou, do ano passado, a Conitec colocou a disponibilidade dos vídeos de todas as reuniões também no seu site, a gravação. E em março do ano passado, em março passado, agora, no final de março, a gente teve a realização da primeira audiência, que foi uma audiência para AME. E eu soube depois que os pacientes usaram esse framework para embasar o pedido deles de realização da audiência pública. Então,
é importante por exemplo, agora a gente tem esse representante para todas, né, representante de paciente na plenária. Eles chamaram no começo de paciente testemunha, acho que agora mudou. Então, é importante a gente analisar, observar essa ação, né, que agora vai acontecer para todas as tecnologias. Então, precisa de uma inscrição no cadastro, a Conitec criou um cadastro para paciente e para grupos de pacientes, é um pré-requisito para se voluntariar, mas a inscrição só vai ser oficializada na chamada pública. Então, como eles têm feito? Várias pessoas se cadastram, na chamada pública coloca o seu interesse, as associações podem se inscrever, mas eles precisam indicar um nome, então, e de alguém que cumpra requisitos, né, que seja portador da condição clínica, ou um familiar, ou um paciente, e eles pedem, se tiver mais de uma inscrição, eles pedem que essas pessoas entrem em consenso. Então, eles passam a bola para os pacientes, para que eles entrem em consenso sobre quem que vai representar. E aí a gente precisa, né, depois eles colocam que fazem uma reunião, né, eles indicam, então tem um banco de dados, eles buscam, fazem chamada pública, tem a indicação, seleção desses pacientes, representantes, e aí tem representante suplente, eles fazem uma rápida capacitação, uma reunião, né, uma primeira reunião, uma segunda reunião, e aí tem o testemunho de 10 minutos nessa plenária. Então, aqui eu coloco que é importante estimular a Conitec a orientar os pacientes sobre quais aspectos eles esperam que o paciente traga informações. Então, seria muito importante que esses pacientes fossem orientados, né, sobre em quais questões ali daquele relatório, em que questão existe um gap que precisa de informação, que seria muito interessante o paciente fornecer, né, essas evidências coloquiais. Durante a análise técnica, seria importante ver quais são as evidências e informações que faltaram e quais são as incertezas. Então, como a Karine falou, essa como eles têm feito essa seleção, né? Eles pedem para que haja um consenso entre os pacientes, se tiver mais de uma pessoa. E a gente pode falar aqui agora no chat, tirar mais dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvida, a Karine pode também colocar mais algumas questões. Eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que permaneceram, a todos que assistiram a gente. Convido vocês a dar uma checada, a seguir lá o nosso projeto, né, do paciente, lá no Instagram. E a gente está no YouTube, está no Twitter, e aqui os meus contatos, para quem quiser entrar em contato também. Bom, muito obrigado, Aline, pela sua fala, né, sempre muito esclarecedora, né, trouxe aqui dados que ela desenvolveu do doutorado, né, a Poliana já falou ali que já te segue no Instagram também, né, então convido todos para seguir tanto a Aline, mas o projeto também com a palavra o paciente, né, para que a gente conheça um pouco mais esse projeto que a Aline também falou aqui hoje. Eu não sei se o pessoal aqui tem alguma pergunta, se tiver eu peço para usar o chat, mas enquanto as pessoas não colocam as dúvidas aqui no chat, Aline, eu gostaria de fazer um comentário. E eu acho muito importante essa questão, esse produto, né, do seu doutorado, que foi esse desenvolvimento do framework, e eu acho importante discutir que a Conitec, ela não trabalha só na avaliação de tecnologias, mas também no desenvolvimento dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Esse envolvimento do paciente também foi expandido para o desenvolvimento dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, ou ainda não? No protocolo, muitas das ações, elas foram inclusive inspiradas no processo do protocolo que já tinha, né? O protocolo tem os surveys, né? Eles têm a consulta pública, mas também tem as surveys, que eles fazem enquetes logo no comecinho do protocolo, eles colocam esse rascunho do documento em um tipo de consulta pública, uma enquete, para que as pessoas possam dar opinião, os profissionais, então o que está faltando, quais as perguntas que precisam ser
levadas em consideração. Então, é lá no começo do escopo, já é uma participação inicial, e é de profissional, de paciente, quem quiser se manifestar. E na elaboração do protocolo, a gente está tendo também participação de organizações de representantes no comitê, no grupo elaborador. Então, a gente vê isso já sendo está sendo bem praticado já há um tempo, né, no processo de elaboração de protocolos. E aí também tem consulta pública, tem um formulário específico também para o protocolo. Então, até o momento, pelo que eu sei, são essas as atividades. Talvez tenha mais, tenha novidade, mas eu acho que o protocolo já tem uma participação bem legal do público e do paciente. Estou vendo aqui no chat que a professora Emília, né, te parabenizou pela apresentação, né? Emília, que foi nossa coautora também. Exato, que foi a pessoa que nos apresentou, né? Que me apresentou a Aline, né? Foi a professora Emília. Inclusive a Aline, ela foi bolsista da professora Emília lá no Sebrim, não tem uma história assim? Tem, né? Foi. Trabalhei no Sebrim, lá no Conselho Federal de Farmácia. Mas eu acho que foi um pouco antes da Josélia entrar no Conselho Federal de Farmácia, a Josélia que está aqui nos assistindo. Eu queria que você falasse, como aqui a gente tem vários participantes na sala, tu chegou na tua apresentação falar de alguns assuntos, mas eu gostaria, como tu teve essa experiência no Canadá, né, porque o Canadá a gente vê muito a participação genuína do paciente, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como se dá ali, né, no Canadá, a participação, né, essa participação genuína do paciente em projetos de pesquisa, né? Como é que isso acontece? Porque muitas vezes a gente tem hoje, claro, até por influência da CONEP, a gente usa o termo, por exemplo, né, participante da pesquisa. A gente usa esse termo para falar daquelas pessoas que estão participando do estudo. Mas, de uma maneira geral, nós pesquisadores no Brasil fizemos o projeto, aí fizemos o trabalho com o paciente, depois a gente analisa de novo sozinhos os resultados, publica. Como é que isso acontece no Canadá? Como é que essa participação acaba sendo genuína aí no Canadá, né? Isso eu acho muito interessante aqui, porque, por exemplo, a área que eu fiz o estágio aqui, eles fazem parte da SPOR, que é Strategy Patient-Oriented Research. So, Strategy for Patient-Oriented Research. É uma estratégia para pesquisa orientada pelo paciente. Então, eu vi muito isso, o paciente desde o início, lá na pesquisa, sendo convidado desde o comecinho. Então, lá no escopo, para definir quais são as perguntas da pesquisa, né? Então, a gente, muitas vezes, o pesquisador, a gente tem esse olhar, mas o paciente, às vezes, ele fala, né? Não, mas essa pergunta seria importante, se você levar em consideração esse ou esse aspecto. Então, o paciente, eles são chamados de pacientes parceiros e eles são convidados para desde o início da pesquisa. Então, quando eles estão desenhando uma pesquisa, eles já fazem um recrutamento de paciente. Inclusive, eu não lembro se eu coloquei, eu acho que eu não coloquei lá no início, eu sou paciente parceira do Patient Voice Network, que é essa organização, que é uma organização guarda-chuva. Os pacientes se voluntariam e colocam lá os seus interesses, colocam as suas condições e todo mês eles mandam oportunidades de participação em várias pesquisas. E aí você tem pesquisa em hospital, para revisar documento, para participar desde o início de alguma pesquisa. Então tem muito isso, né? O paciente desde o início. Então, nas fotos ali que não apareceu, né? Acho porque está em PDF, acabou corrompendo o arquivo, mas nas fotinhos lá, uma dessas fotos foi do evento que eu fui, que ele fala sobre esse shift de tirar o paciente de não considerar o paciente como um sujeito de pesquisa, mas como um parceiro de pesquisa. Certo, obrigado, Aline. E é assim, é bem diferente, né? Porque às vezes até na definição de desfechos de uma pesquisa, o pesquisador muitas vezes acaba definindo desfechos por conveniência, porque é um desfecho fácil de ser aferido.
E muitas vezes, quando o paciente participa da pesquisa, ele pode dizer que aquele desfecho, por exemplo, não é o que mais importa, né, na condução daquele estudo, né? Exatamente. Eu não sei, a professora Micheline também aqui está te parabenizando, né, pela sua apresentação e também pela organização do evento. Obrigado, Micheline, por ter participado aqui com a gente, né? Eu não sei, professora Karine, se você quer fazer alguma pergunta. Estou abrindo aqui minha câmera. Sim, eu fiquei pensando em várias coisas, né? Desde quando a gente começou a conversar, assim, porque no início, até eu e a Dai trabalhamos muito nisso no sentido de ouvir o paciente em relação ao tratamento. Então, assim, a gente tem alguns estudantes de farmácia aqui. E no início a gente sempre pensa assim, ele tem disponível o tratamento, por que ele não toma, né? Por que ele não quer fazer o tratamento? Então, assim, ouvir o paciente vai desde do intuito da gente pensar de adesão, do que ele quer, do que naquele momento eu mesmo relatei que eu estava querendo estimular meu pai e ele reclamou porque que eu não deixava ele quieto, né? Então, assim, respeitar aquilo que é importante para o paciente naquele momento. Tanto no nível individual, né, de por que ele quer ou não fazer o tratamento, quais são os medos que ele tem. E uma outra coisa que eu lembrei que também sempre me incomodava muito é a falta de informação sobre as vias de acesso, sobre por que aquele tratamento está em falta, ou qual é o problema da compra, o que está acontecendo. Eu acho que quanto mais a gente conseguir informar o paciente, né, sobre todo esse processo que envolve desde por que existe simvastatina e não existe pravastatina no SUS, assim, então eu acho que tem todo um envolvimento maior, e daí que tu traz o exemplo agora de padronização, enfim, de participar do processo de incorporação no SUS, então o quanto é importante a gente ouvir o paciente, né? Então tem várias etapas também do próprio do cuidado, né? Desde o cuidado individual, mas também um cuidado coletivo, assim. E eu nunca tinha parado para pensar sobre a indústria, como que a indústria vê essa questão do paciente, assim, que tu colocaste também, que tem até vocês ouviram a indústria, trouxeram, não sei qual é a tua experiência com a participação do paciente na indústria, assim, na tomada de decisão. A gente entrevistou 5, né, representantes da indústria, e a indústria é um dos incentivadores, né, desse envolvimento. Inclusive, alguns gestores, tomadores de decisão públicos, eles têm um pouco de receio desse envolvimento do paciente, porque uma das questões que sempre vem à tona é a gente vai envolver grupo de pacientes, tem conflito de interesse com a indústria, porque eles são financiados pela indústria. Então, sempre tem esse questionamento. E uma das coisas que eu vi aqui, por exemplo, no Canadá, eles lidam, se tem conflito de interesse, se tem um potencial conflito de interesse, eles lidam com esse conflito de interesse. Mas você não pode deixar de envolver o paciente, esse beneficiário importante, esse ator importante, porque você assume que possa haver um conflito de interesse. Então, se existe um potencial conflito, você lida com esse conflito, né? Mas você não deixa de envolver as pessoas porque pode haver um conflito de interesse. E a indústria é um dos incentivadores dessa participação. Eles têm um potencial de capacitação, eu acho é um parceiro muito importante. Outra coisa aqui também que eu vejo é muito stakeholder, sabe? Eles dão muito valor, assim, a envolver todos os atores interessados. Eu já tinha até visto também no GRADE para desenvolvimento de protocolos clínicos em hospitais, se tem mesmo a importância do ator que é o paciente, assim, né? Então, mesmo dentro do hospital, né, ouvir o paciente, ouvir, né, as preferências, enfim, acho que é bem interessante. Acho que a gente fala muito de humanização, né, Karine? Assim, a gente tem
falado cada vez mais, essa humanização na saúde. Eu acho engraçado a gente falar sobre isso, porque o que é saúde se não é humano, né? Eu acho que é a área mais humana, né, que existe, assim, porque a gente está lidando com pessoas, né? Então a gente está lidando com sentimentos, a gente está lidando com expectativas. Então a gente precisa realmente pensar nisso, né? Cada vez mais, assim, no cuidado de saúde. E um é um momento tão delicado, né, da vida da gente, quando a gente passa por um processo de doença, né, o processo de saúde e doença. Então, nada mais justo do que humanizar esse processo, né, de trazer as pessoas mesmo. A Karen fez um comentário ali no chat, né, dizendo que ela teve a oportunidade de participar do Agatai e que ela se surpreendeu com essa abordagem, né, que assim, ó, a percepção que eu tenho, Karen, é que o Brasil, a gente está muito aquém de vários países do mundo, né, como a Aline falou, né, o Canadá é um dos países modelos nesse envolvimento do paciente. Então, se a gente conseguir envolver o paciente desde a pesquisa científica, depois no desenvolvimento dos medicamentos, na incorporação de tecnologias, o processo de cuidado lá na ponta, né, que é o que muitas vezes a gente está focado enquanto farmacêutico, ele vai ser um processo muito mais fácil de acontecer, porque a gente vai estar falando de medicamentos que foram incorporados, a gente vai estar falando de medicamentos que estão acessíveis pelo Sistema Único de Saúde e que já possuem, né, essa, como eu posso dizer, não é a palavra não seria uma afinidade, mas é muito mais provável que isso aconteça de uma forma mais adequada, né? Vão ser formas farmacêuticas, a gente falou inclusive da asma, né? Vão ser formas farmacêuticas mais adequadas, vão ser medicamentos mais seguros, vão ser medicamentos cujo resultado terapêutico, né? Ele é um resultado terapêutico que trabalha sobre um desfecho que valoriza, que o paciente dá maior valor, né? A família dá maior valor. Lembrando que muitas vezes a Conitec está trabalhando com incorporação de medicamentos de alto custo, para doenças raras, e que muitas vezes os ensaios clínicos eles não mostram exatamente os desfechos que são os mais importantes para aquelas famílias ou para aqueles pacientes, né? E é muito importante que a gente pense, né, de ouvir o paciente não só lá no nosso ambiente da consulta, né, do ambiente da consulta farmacêutica, mas eu acho que a Aline, na fala de hoje, ela mostrou, olha, ouvir aqui na consulta, no momento do cuidado, é importante, mas o paciente ele tem que ser ouvido em todo um processo, né, todo esse processo relacionado, eu acho que a gente poderia dizer, com a própria assistência farmacêutica, né, com o ciclo, né, de desenvolvimento de um medicamento. Sim, a pesquisa nunca tinha me ocorrido de pensar desde a montagem de questionários e validação. Assim, no nosso grupo de pesquisa, Karine, até por influência da Aline, a gente está começando a trazer. E é assim, né? É muito desafiador, porque às vezes o paciente ele chega para desconstruir, né, para desconstruir alguns conceitos que a gente tem, né, porque a gente como pesquisador, quando a gente trabalha um tema, a gente se acha meio soberano naquilo, né, então, por exemplo, agora a gente está com um projeto de doutorado da Sâmia, que é enfermeira, e ela vai trabalhar a educação em saúde em pacientes transplantados, e nós trouxemos uma paciente do transplante, e a paciente do transplante já chegou perguntando, tá, mas o que tu vai trazer de diferente para mim que já não tem? Né? Por que tu diz que tu consegue desenvolver um doutorado em cima disso? Então já chega nos questionando, desconstruindo algumas coisas que são muito importantes. Eu acho que nos permitir a desenvolver pesquisa, né, com o paciente é muito importante. E só uma coisa importante, os grandes grupos que trabalham inclusive com revisões sistemáticas, trabalhando com perguntas PICO, por exemplo, já tem trabalhado com envolvimento de pacientes dentro da equipe que vai desenvolver a pergunta de pesquisa para as revisões sistemáticas, que vai trabalhar na análise dos resultados de uma revisão sistemática. Então, os grandes grupos internacionais, inclusive a gente tem um grande grupo nessa área em Florianópolis, eles já trabalham com paciente no grupo. Então, isso está ficando cada vez mais comum. Muito legal.
Legal. Outra coisa, o relatório da Conitec, né, numa linguagem acessível para a comunidade, para os pacientes, eu acho, para o gestor em saúde também, acho que também foi um outro avanço, né, que a gente Foi, com certeza. Desde 2015 aí a gente vem só sendo aprimorado, né, as artes, né, então a gente tem hoje em dia um relatório bem bonitinho, eu dei uma olhada, eles estão colocando a perspectiva do paciente quando ele vem, né, na plenária, eles estão colocando, pelo menos nesse relatório do paciente, eles colocam o que a pessoa falou, qual foi o relato dela, e a nossa proposta é que tenha no próprio relatório mesmo da recomendação, o relatório técnico, que tenha também um capítulo para colocar essa parte do paciente, né, se foi feita... Mas tem, eu chequei as recentes, trabalhei com uma legal, recente e tem, legal, inclusive, de pacientes, quais são os relatos e tal. legal. Olha que legal, provavelmente foi depois do nosso framework. Frutos, isso é uma coisa também muito importante, assim, né? As pesquisas aplicadas aos serviços e ao SUS e esse retorno, assim, acho que a gente já vê esse impacto de todo o teu envolvimento, né, da pesquisa, enfim, e de toda a contribuição para a implantação, né, desse projeto dentro de uma área tão importante dentro do Ministério da Saúde de incorporação de tecnologias. Assim, então, parabéns por todo esse envolvimento e todo esse resultado que o teu envolvimento trouxe. Assim, acho que dá muito orgulho de ver pesquisas assim aplicadas, né, a você e a Dai por terem desenvolvido esse projeto, né? É muito gratificante, né, doutora Daiane, a gente vê, assim, que a gente trabalhou sempre muito junto, né, assim, o DGITS, ele foi um parceiro, né, uma instituição parceira nesse processo, então, lembro quando eu voltei do Canadá, eu tive reuniões com os grupos, né, então eu fui conversar com o pessoal do PCDT, eu fui conversar com o pessoal que fazia o relatório técnico, então eles trouxeram as fragilidades, essa dificuldade, né, de análise das contribuições das consultas públicas, eles olham todas as contribuições, então você vê 5.000 contribuições, não é fácil envolver o paciente, então eles leem todas, só que aí cada técnico fazia de um jeito, então a gente propõe também, uma das sugestões é que exista uma metodologia definida de como vai avaliar, né, então se, por exemplo, vem 1.000 contribuições, 500 foram copia e cola, como que eles contam com 1.000 contribuições, então alguns técnicos contavam como uma só, porque o importante é a qualidade, né, o conteúdo dessas contribuições, então a gente como é farmacêutico, né, a gente fala do POP, então, padronizar, né, o procedimento operacional padrão, então uma das coisas que eu falava, a gente tem que ter POP, porque entra pessoa, sai pessoa, então tem que ter direitinho para cada técnico seguir, fazer a mesma metodologia, né, para que as pessoas, e deixar isso transparente, porque as pessoas perguntam sempre muito, tá, eu contribuo, mas e aí? Né, então isso também é lidar com as expectativas das pessoas, elas saberem como essa contribuição foi utilizada, foi usada. E, enfim, tinha tanta coisa para falar, tem tanta coisa para falar sobre esse assunto, a gente pode marcar outros momentos, eu gosto muito, assim, é uma paixão falar sobre isso e eu tenho uma gratidão enorme por fazer parte hoje em dia também do grupo do HTAI, que a gente tem trabalhado muito isso sobre o impacto também, né? Qual é o impacto? Mostrar, né, o impacto desse envolvimento nas nossas ações, na ATS, então é muito importante avaliar isso, saber a gente está só fazendo ou isso está realmente impactando na tomada de decisão? Então, é muito importante a gente estar colhendo relatos de diversas instituições de saúde para a gente mostrar isso por meio de histórias. Enfim. Tá certo. O Paulo ali, né, tá falando, né, falando que achou fantástico, né, lindo que a gente trabalhe com essa visão um pouco mais ampla do envolvimento do paciente, não só lá na ponta, no cuidado no consultório, mas pensando num envolvimento bem mais amplo, né. Eu acho que pelo adiantado da hora, né, Karine, a gente já tem que estar concluindo aqui. Eu queria agradecer imensamente ao convite que a Karine nos fez, né, para participar desse evento do SIG, poder estar contribuindo de uma maneira mais próxima esse ano.
e queria agradecer também de coração, né, essa oportunidade de ter ouvido, de ter estado aqui com a Aline. Eu fui orientadora de doutorado, assim, da Aline, mas eu sempre falei para a Aline, eu vou te orientar em forma. O conteúdo é com você, né, essa responsabilidade. E aprendi muito com a Aline e, claro, a gente acabou desenvolvendo um trabalho juntas, né, que é esse trabalho de doutorado da Aline, mas a Aline veio para modificar de uma forma muito substancial o nosso grupo de pesquisa, de uma forma muito substancial a forma como a gente vê o paciente e trabalhar com esse envolvimento mais amplo. Então, muito obrigado, Aline, por ter compartilhado com a gente aqui no grupo de pesquisa e também agora está compartilhando com esse grupo do SIG, né, que a gente teve uma participação importante hoje, mas que agora fica no YouTube e a gente tem certeza que vai ser muitos frutos, né? Desejo muito sucesso nesse seu projeto, né, do paciente. Eu tenho certeza que você vai ser muito requisitada para falar sobre isso, porque traz uma sensibilidade muito grande que eu acho que carece a nós, né, farmacêuticos e profissionais de saúde de uma maneira geral, que é essa sensibilidade de envolver de fato, de uma forma realmente genuína e não de uma forma, né, de tokenismo, que tu falou, muito importante, né, fazer de conta, né? Então, realmente fazer esse movimento genuíno. Muito obrigada, tá, Aline? Eu que agradeço, obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo rever Karine, né? Aí tantos anos sem a gente se ver, a gente se conheceu lá em 2009 e agradeço demais pela parceria, doutora Daiane, foi incrível, tem sido incrível, né, essa nossa parceria. Agradeço as pessoas que estavam aqui com a gente, que assistiram a gente, muito obrigada. E é isso, vamos espalhar a palavra, né? Contem comigo, sigam aí, entrem em contato se precisarem e espero que a gente possa continuar colaborando aí nas próximas. Um grande beijo, um abraço bem apertado para todos vocês, se cuidem. Obrigada, então, Aline, Dai, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso te ouvir e conhecer, né, um pouco mais esse projeto e todos os desdobramentos que ele teve. Assim, parabéns, né, e sucesso na realização do projeto. Muito obrigada. Fiquem bem, né? Bom final de semana a todos. Um beijo bem grande a todos. Sucesso para o SIG também. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Eu vou parar a gravação.